Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e na aula de hoje de Direito Administrativo nós vamos estudar 3 princípios constitucionais expressos da administração pública. Princípio da moralidade, publicidade e eficiência. A começar pelo princípio da moralidade, quando a Constituição, no seu artigo 37, caput, traz a ideia de moralidade, nós não estamos falando da moralidade comum, da educação do servidor público, se ele te cumprimentou ou não cumprimentou. Não é essa a ideia da moral comum. E sim a ideia de honestidade, lealdade do administrador público. Os atos que o agente público pratica não basta que sejam legais, eles precisam também respeitar a moralidade. Não adianta publicar, editar uma lei que desrespeite o princípio da moralidade. Então, uma lei que, por exemplo, possibilite o agente público a gastar recursos públicos em festas para se promover, em festas que envolvam até aspectos criminosos, não só eventualmente pode-se alegar a ilegalidade dessa lei por desrespeito a outras normas ou até a Constituição, a inconstitucionalidade, mas também viola a ideia de honestidade, de uma questão de probidade que o agente público deve ter. Ora, então, seja um vereador, um prefeito, um deputado, um governador, um senador, eles não podem também praticar os seus atos que desrespeitem essa ideia de uma legalidade e também de moralidade da administração pública. E é engraçado que existe um decreto no âmbito federal que fala sobre o Código de Ética do Servidor Público Federal. E neste Código de Ética tem uma disposição que explica bem isso. Vamos para o slide, olha só. Decreto 1171 de 94. Em seu item 2, ele traz a seguinte ideia: o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente o que é legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput e parágrafo 4º da Constituição Federal. Vejam então que a ideia aqui não é somente o que é legal ou ilegal, o que é justo ou injusto, mas também o que é honesto e o que é desonesto. Quando ele fala essa questão de honestidade, o que ele está falando? Princípio da moralidade. Então, não adianta criar uma lei para tentar burlar isso. Um exemplo clássico que muitas leis foram consideradas ilegais ou inconstitucionais por desrespeito ao princípio da moralidade, fala sobre o nepotismo. Isso é a ideia de contratação de parentes para preencher cargos públicos, especialmente aqueles cargos de confiança. Muitos municípios aprovaram, não, pode contratar, o agente público pode contratar para um cargo de confiança seus parentes. Ora, é legal, mas fere a moralidade, então tem que considerar esse ato inconstitucional porque fere o artigo 37 caput. Inclusive, isso acabou forçando os tribunais a irem nesse sentido de falar que não basta a legalidade, tem a moralidade, ao ponto do Supremo Tribunal Federal ter que criar uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 13. E é esta súmula vinculante número 13 que estabelece, que proíbe e entende que seria então inconstitucional qualquer norma que possibilite, ou qualquer ato administrativo que possibilite a contratação de servidores públicos para cargo em confiança que tenham relação de parentesco com aquela pessoa que nomeou. Mas vamos dar uma olhada então nessa súmula vinculante número 13. Olha lá, vamos para o slide. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante
ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia e assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada da administração pública direta ou indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendidos o ajuste mediante designações recíprocas. Viola a Constituição Federal. Muito bem. Então, notem que nessa súmula vinculante ela é bem ampla. Não só é nepotismo o agente nomear um parente até o 3º grau, seja em linha reta ou colateral, então o seu tio, por exemplo, é vedado essa contratação, mas também da forma cruzada, o que chamamos de nepotismo cruzado. Então, já que eu não posso nomear minha esposa, o meu tio, o meu filho para o cargo, vamos fazer o seguinte: você é chefe aí do legislativo, você contrata o meu filho e eu contrato o seu. Esse nepotismo cruzado também é proibido pela súmula vinculante número 13 do STF. Então, não pode haver esse tipo de nepotismo. No entanto, decisões recentes do Supremo Tribunal Federal modificaram parcialmente esse entendimento. E para casos em que esse cargo seja de confiança e sejam agentes políticos, e aí a importância de estudarem, se não estudaram, vão lá na nossa aula sobre agentes públicos, tem que se diferenciar o que é agente político de servidor administrativo. Aqui esta norma não se aplica no entendimento do Supremo Tribunal Federal a agentes políticos. É por isso, por exemplo, que vocês já devem ter visto em vários municípios o prefeito contratando como secretário, sei lá, da habitação o seu irmão. Professor, mas isso não viola o princípio do nepotismo? Então, segundo o entendimento do Supremo, não se aplica a estes agentes políticos. Então, ministros, secretários estaduais, secretários municipais que exercem essa característica de agente político podem ser contratados por seus parentes. Não se aplica a súmula vinculante número 13 a eles. Esse é o entendimento então, hoje do Supremo Tribunal Federal, diferente de eventualmente cargos de servidores públicos para cargo de confiança. Aí a norma continua se aplicando estritamente, tá bom? Violações a essas normas também é possível a ação civil pública, a ação popular, comissão parlamentar de inquérito, como medidas para combater, para desfazer esses atos que violem o princípio da moralidade. Muito bem, agora princípio da publicidade. Pelo princípio da publicidade, a administração pública, quando praticar os seus atos, ela tem que exteriorizar, tornar público estes atos, porque é só a partir deste momento que eles passam a produzir efeitos e também nós, cidadãos administrados, podemos eventualmente combater esses atos, seja impetrando um mandado de segurança, um habeas data. É necessário a publicação desse documento, tornando então de conhecimento de todos o ato administrativo. Sem isso, o ato não produz efeitos. Então, se por exemplo um prefeito nomeia um determinado servidor público, ele tem que tornar isso público para depois então ele tomar posse. É necessário a publicação disso em diários oficiais, por exemplo. Mas o princípio da publicidade tem exceções. Há casos em que o Estado pode não tornar público a prática dos seus atos. E isso está previsto na Constituição. Então não adianta alegar inconstitucionalidade se há a própria previsão constitucional. A primeira hipótese são casos que envolvem a segurança nacional e o próprio Estado, a segurança do Estado e da sociedade. Então, por exemplo, questões militares, questões de espionagem de Estado, questões até mesmo culturais, muitas vezes vão ter sua publicidade restrita. Então,
certas coisas que aconteceram durante a ditadura militar no Brasil. Muitos desses documentos só começaram a ser liberados nos últimos 10, 15 anos. Por muito tempo eles ficaram restritos. E conforme o tempo vai passando, já não havendo mais aquele anseio popular que poderia gerar algum conflito, por exemplo, eles vão tornando esses documentos públicos. Então é possível gravar esses documentos com sigilo por um determinado período de tempo. Então, também uma questão, se o Brasil vai invadir um estado vizinho, ele não vai colocar isso no diário oficial para o estado vizinho ficar sabendo. Então, certas questões são possíveis serem restritas da consulta popular. Então, questões que envolvem a segurança do Estado e da própria sociedade. Segundo caso, questões que envolvam o inquérito policial, quando houver um sigilo nesse inquérito policial. Lembrando que a ação penal ela é pública, mas o inquérito policial não necessariamente o é. Imaginem que o juiz determina, por exemplo, a interceptação telefônica de um traficante. Você não vai colocar lá no diário oficial ou vai colocar no próprio inquérito: a partir de amanhã, às 14 horas, durante 15 dias, o telefone do traficante fulano de tal vai ser grampeado para pegar conversas dele. É claro, não funcionaria. Então, nesses casos, é possível, com autorização judicial, uma interceptação telefônica, por exemplo. E aí, essa é uma exceção ao princípio da publicidade. E uma terceira exceção, quando envolve também um aspecto constitucional, a intimidade dos envolvidos, o direito à intimidade. Então, em processos administrativos que envolvam a intimidade daqueles servidores que estão sujeitos à disciplina do Estado, eles podem ter uma restrição de consulta, as pessoas podem ter uma restrição de consulta. Imaginem que envolve uma questão, por exemplo, sexual entre dois servidores que foram pegos durante um ato sexual. Não há por que tornar isso explícito para todos verem. Envolve uma questão de intimidade daqueles servidores. Devem eventualmente ser sancionados, punidos, talvez advertidos, suspensos ou até demitidos do cargo público, mas não tem por que tornar um vídeo que foi filmado lá deles aberto a todos. É claro, e aí é um detalhe importante, é comum a administração pública criar barreiras para o servidor público consultar o seu próprio processo administrativo. E isso, por óbvio, fere o princípio da publicidade. Não pode haver restrições para o próprio investigado e mesmo a sociedade, salvo essa exceção que eu falei da intimidade, consultar o processo administrativo, mesmo disciplinar, é público, salvo exceções, que aí envolvem uma questão de sigilo, tá certo? Muito bem. Próximo princípio, princípio da eficiência. A administração pública não basta que pratique os seus atos de forma eficaz, ou seja, que cumpra o que está previsto na lei. Além disso, ele precisa ser eficiente, deve fazer com rapidez, celeridade, com economia e evitando a repetição para gerar mais gastos para o Estado. Então, a ideia do princípio da eficiência estabelece que a administração deva praticar os seus atos não só em respeito à lei e cumprindo os prazos que está na lei, mas que seja muito eficiente, que seja mais bem praticado, o mais rápido possível. E isso se aplica também aos servidores públicos no respeito à sua atuação funcional. Há uma discussão sobre, nossa, poderia demitir um servidor público que não é eficiente? A própria Constituição já traz essa possibilidade. Vamos para o slide, olha só que interessante. O artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, o servidor poderá perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, sendo-lhe assegurado a ampla defesa. Inclusive, durante o estágio probatório, a produtividade é avaliada. Inciso 4 do artigo 20 da Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, e o parágrafo 4º do artigo 41
da Constituição. Seja, então, um servidor público que está no estágio probatório ou até mesmo já efetivado, ele pode ou não ser efetivado ou ser demitido se ele não passar nessas avaliações periódicas de desempenho. Essa possibilidade já existe. Se o servidor não respeitar o princípio da eficiência, pode ser demitido, né? Vai ser exonerado do cargo por demissão. Essa possibilidade já existe. Mas, professor, ainda não entendi a diferença de ser eficaz e eficiente. Olha, imagine que o Estado tem uma meta. Olha, vamos vender, imaginando um ente privado, né, um Estado, né, para vocês poderem entender. Uma empresa pretende vender e tem uma meta de vender 100 livros durante o mês. E aí tem 2 funcionários. Os 2 chegam no final do mês e falam, cumpri a meta, vendi 100 livros. Os 2 foram eficazes, cumpriram a meta. Mas um deles fala, eu vendi os 100 livros, mas vendi em 20 dias e gastei 30% a menos de combustível do que o previsto. Não só ele foi eficaz, mas ele foi mais eficiente. E é isso que a administração deve buscar por norma, por princípio constitucional. A eficiência deve buscar a fazer no menor prazo, com menor custo e evitando a repetição do ato. Tá certo? Muito bem. Agradeço vocês. Deixem seus comentários, suas perguntas. Até mais.